fala você ligado aqui no canal. Sou o Eduardo Ferrari e trago informações importantes sobre o nosso Vasco. Não por isso que é uma parte do vídeo. Aqui embaixo, gente, tem um botão escrito inscreva-se. É muito importante e de graça a sua inscrição. Clica uma vez, tá escrito, ponto, tudo de graça. Vai lá, se inscreve aí. Deixa o like também, porque é muito importante aqui pro canal. Tá certo? Aqui, deixa eu falar uma coisa pra você, vocês, né, no caso, desculpa, e é muito importante. O que o presidente do América Mineiro falou foi muito sério. Marcos Salum, né? Ele e o Juninho, né, volante do América Mineiro. O que ele fez, na minha opinião, e daqui eu já vou elogiar o André Rizek, jornalista do Sport TV, um cara que eu aprendi a admirar de coração, principalmente nesses últimos dias. Que profissional é esse rapaz, o André Rizek, de coração. A fala dele é totalmente sem critério, né? É uma fala e uma revolta desnecessária e covarde, né? Para tentar ser um pouco mais duro com o Marcos, né? Marcos Salum, presidente do América Mineiro. Vou falar um negócio para você. O que ele fez ali foi uma transferência de responsabilidade. Ele não teve. Quando ele fala do Vasco, gente, a gente precisa ficar atento e ligado. É transferência de responsabilidade porque o trabalho dele lá tá dando ruim. Aí ele veio querer descontar no Vasco. Ele não viu. Eu duvido que se o América Mineiro passasse 10% do que o Vasco passou nesse campeonato, do que a torcida do Vasco passou nesse campeonato, se eles, na minha opinião, eles já estariam rebaixados. A situação deles é complicada, tá? Mas estariam muito mais complicados ainda se passassem o que o Vasco passou. Punição de estádio 3 meses fechado, torcida torcendo do lado de fora do estádio. Essa é a torcida do Vasco, o Marcos Salum. O Vasco foi punido em relação ao Maracanã, uma briga aí com o Fluminense, com o Flamengo, com o governo do estado do Rio de Janeiro, né? No momento que São Januário estava fechado. Outra situação importante que o Vasco passou com a arbitragem, sim, arbitragens no plural. O Wilton, desculpa, Pereira Sampaio, apitou aquele Vasco Palmeiras. Não sei se você viu, né? Que o Vasco foi garfado na cara de pau. Um pênalti em cima do Gabriel Pecker aqui no Maracanã, absurdo, e ninguém deu nada, ninguém viu nada, né? Então, assim, entre outros prejuízos, o Vasco, né, contra o Bahia também, enfim. Se eu for ficar falando aqui, eu vou ficar gravando o vídeo falando dos erros de arbitragem contra o Vasco. Agora, Vasco e América, a punição tem que ser severa. Segura aí que eu tenho certeza, tá? Ontem eu apurei algumas informações, é evidente. E aqui, gente, vou falar, eu não desejo mal nenhum pro América Mineiro, tá? Mal nenhum. Mas quem tá plantando mal é o presidente deles. Quem plantou mal e não se retratou foi o meia atacante deles, o Juninho. Então a gente precisa ficar atento e ligado, porque a punição vai ser severa. Do STJD e da CBF. Que história é essa? O Vasco está sendo favorecido, preferem salvar o Vasco. Depois de tudo que nós passamos no campeonato, depois de toda a sacanagem que aconteceu com o Vasco num todo, um conjunto, vem colocar uma fala dessa pra gente? Sinceramente, ele foi muito infeliz e mais infeliz ainda é a pessoa que não reconhece o erro, tá? A pessoa quando erra, peraí, estava de cabeça quente, venho a público, peço desculpas e tal, o lance foi para expulsão, foi claro ali e tal, o América Mineiro estava melhor, nós reconhecemos, a torcida do Vasco reconhece, ninguém é burro aqui. Gostamos de futebol, acompanhamos futebol. O América Mineiro no primeiro tempo foi superior ao Vasco. Erro do zagueiro deles, o Maidana. Cobra do seu atleta, cobra do seu jogador. Não vai pra mídia falar besteira, tentar dar uma de dirigente durão, porque aqui não funciona. Essa pressão pra cima da torcida do Vasco não vai funcionar. Tá certo? Então, punição severa sim. E assim, não tem pra torcida, não tem pro estádio, não tem pro clube, tem que ter pros dirigentes também. O dirigente irresponsável, o dirigente que fala besteira na TV aberta,
né, da internet, o dirigente também tem que pagar junto com o clube que ele está comandando e dirigindo ali. Tá? Defendo isso aqui. Assim como defendo também punições severas para as arbitragens ruins do futebol brasileiro. E esse não foi o caso. E não estou falando isso porque favoreceu o Vasco, não. Porque o lance foi claro para a expulsão. Tá? Essa é que é a grande verdade. Dito isso, gente, vamos entrar no assunto Vasco e Santos, Santos e Vasco, no próximo final de semana na Vila Belmiro. É um jogo muito importante, em que o Vasco não pode perder. O Santos também está na zona da confusão, depende desse jogo para sair, tá? Mais uma decisão para o Vasco, tá? Mais uma decisão legal, tá? Ingressos esgotados, setor do Vasco. O Santos não explicou muito bem. Daqui a pouco eu vou apurar essa situação. 15 mil pessoas, né? 14, 15 mil pessoas. A Vila Belmiro não é tão grande assim. Mas, enfim, ingressos esgotados para a partida. E quem apita esse jogo, sabe? O time do Santos é um time perigoso, principalmente dentro da... É mais um jogo difícil, gente. É uma equipe grande, sabe? Nunca caiu para a Série B. Olha mais ou menos aqui a base do Santos. João Paulo, Joaquim, Basso, Dodô, Lucas Braga, Rincon, Jean Lucas, Lucas Lima, Kevson, Marcos Leonardo e Soteldo. Essa é a equipe do Santos. É evidente que, tecnicamente, vamos discutir, vamos falar, ó, dá para o Vasco ganhar e tal, mas lá dentro de Santos vai ser diferente. Tá? Lá tem uma pressão da torcida contra o Vasco. O Santos é grande também. Então, assim, vai ser muito difícil o jogo. Mas é o Vasco do outro lado. É a camisa pesada do Vasco do outro lado. É a pressão do lado do Santos e a camisa pesada do Vasco. E vou falar um negócio: empate não é mau resultado lá dentro, não. É claro que vamos pensando na vitória, mas empate não é mau resultado, não. Aí a velha preocupação: quem apita o jogo é o Daronco. Daronco é um árbitro que gosta de aparecer, foi convocado, um exemplo, lá na Arábia, né? Vou citar aqui o que aconteceu na Arábia, para quem não sabe. O Daronco foi convocado, né? A Arábia ela não tem os árbitros da Arábia, não existe árbitro lá. Lá o árbitro não é local, né? Porque lá eles fazem de tudo, lá eles fazem o correto. Eles não gostam de árbitro torcedor dentro de campo. É o que tem aqui no Brasil. Lá a arbitragem, um exemplo, eles querem um árbitro do Brasil, eles convocam, eles vão, quer apitar o jogo aqui, do Al Hilal contra, enfim, o Al Saad. Aí eles convocam o árbitro do Uruguai, árbitro da Argentina, árbitro do Paraguai. Eles vão convocando os árbitros, sabe? Então, eu acho que isso deveria acontecer no futebol brasileiro também, tá? Acho que isso deveria acontecer no futebol brasileiro. Por quê? A equipe de arbitragem não é do país deles, da Arábia. É de outro lugar. Ou seja, esses árbitros não têm camisa lá. Aqui no futebol brasileiro, infelizmente, é o que acontece. Então o Daronco vai apitar. E aí ele apitou aquele jogo, deixa eu só terminar esse assunto aqui. Ele apitou o jogo, o Cristiano Ronaldo joga no Al Hilal, e teve confusão. E teve confusão lá com o Cristiano Ronaldo e tal. Teve zebra lá. Confesso, não assisti o jogo, mas teve caô com o Cristiano Ronaldo. Então vamos ficar atentos e ficar ligado aí à comissão técnica da CBF, porque a parada tá doida. Teve caô do Daronco com o Cristiano Ronaldo. E ele apita esse jogo, Santos e Vasco na Vila Belmiro. Aí é aquela questão: jogo difícil, jogo grande, um clube precisando sair da zona de rebaixamento, que é o Santos, outro precisando permanecer fora da zona de rebaixamento. E se Deus quiser, nós vamos conseguir, que é o Vasco. Tá? É uma questão, gente, que a CBF, sabe, quem apitou bem os jogos nos últimos dias? Vamos fazer uma análise nesse mês, quem apitou bem, quem foi melhor, e convocar esses caras para os melhores jogos. Sabe, dá como prêmio, apitou bem, vai ganhar mais jogos dentro do mês, vai apitar mais jogos dentro do mês. Sabe, é assim que funciona. Aí o cara vai se esforçar para trabalhar melhor no próximo jogo e assim vai indo, sabe? Então, mas não é o que acontece, não é o que vai acontecer. Não acredito nisso, sabe? Aqui é uma coisa da minha cabeça, né? Mas enfim, gente, o Vasco está focado, técnico Ramon Dias com treinamentos intensos, ele jogou a parada no ventilador muito sério. Ramon Dias é um cara que eu aprendi a admirar. Ele mandou papo reto, ele falou: ó, não é esse jogo do Vasco não, hein? Nós vencemos o jogo, mas jogamos muito mal. Ele falou para os jogadores: não é assim que eu treino, não. Não é desse jeito que a gente joga, não. O Vasco é diferente. Olha o papo do treinador.
Isso é treinador que não aceita derrota. Isso é treinador que não aceita jogar mal. Isso é treinador que não aceita jogador desobediente, que faz uma coisa no treinamento, no jogo faz outra. E parabéns ao Paulinho que jogou com a virose no corpo. E ninguém sabia. E o Paulinho jogou com a virose. Não estava bem de saúde o Paulinho e jogou os 2 tempos. Olha a diferença de Vasco. Olha a diferença de espírito do Vasco. É realmente uma situação que me chamou a atenção. Eu tenho certeza que, além de não cair, nós vamos brigar não sei aonde. Não sei aonde. Vamos olhar para cima da tabela. Saímos da zona da confusão. Agora é olhar para a parte de cima da tabela. Deixe seu comentário aqui embaixo onde esse Vasco pode chegar no Campeonato Brasileiro. Galera, daqui a pouco tem live, daqui a pouco tem mais vídeo, daqui a pouco tem mais informações do nosso Vasco. Vai compartilhando com todo mundo aí. Manda o vídeo para geral aí, porque isso aqui é Vasco da Gama. Um beijo no coração de todos vocês e saudações vascaínas.